Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver. Eu sou Ana Blatnick e vocês são muito bem-vindos a este canal. Leitura do livro Tudo Passa, livro espírita, capítulo 9, inspirado por Antônio Carlos e psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Vocês podem estar acompanhando esse livro também online. Eu assino o site Scribd, Scribd, né? Tem várias obras espíritas, vários livros que vocês podem estar fazendo a leitura. Esse livro é da editora Petit. Então vamos começar capítulo 9, a história de Henrique, o enfermeiro. Por 8 meses era a rotina de Henrique. O carcereiro ia buscá-lo 2 horas antes das consultas, ele limpava a enfermaria e depois ficava atento para auxiliar o doutor. Quando o médico ia embora, ele colocava tudo no lugar e voltava à cela. Nos dias em que as consultas eram pela manhã, ele tomava o café e ia após para o trabalho, então almoçava no refeitório sozinho. Quando ia à tarde, ele almoçava e depois ia para a enfermaria. Dr. Michel, aos poucos, o foi mandando aplicar injeções, medir temperatura, pressão e fazer curativos. Enfermeiro, disse o médico, estou gostando do seu trabalho. Elogiei-o para o diretor. Na cela, Henrique comentava alguns fatos ocorridos na enfermaria. Queixava-se de cansaço, mas dizia que estava bem. Os companheiros começaram a respeitá-lo. Foi atendido, no período da tarde, um preso com cólica de rins. Teria de ficar na enfermaria e tomar a medicação com hora marcada. O doente era analfabeto e, se piorasse, teria de tomar um medicamento injetável. Posso ficar aqui à noite e fazer a medicação, ofereceu-se Henrique. Dr. Michel conversou com o diretor e Henrique ficou. Dormiu numa outra cama e gostou muito. Fez isso por 3 noites. Então o enfermo melhorou e Henrique podia voltar para sua cela. Enfermeiro, decidiu o Dr. Michel, vou exigir que você possa ficar aqui. Henrique alegrou-se. Desde que fora trabalhar na enfermaria, passou a ser chamado de enfermeiro. A enfermaria, se não era usada, ficava bem trancada pelo lado de fora. O espaço era grande, uma sala retangular. Na frente tinha uma pequena escrivaninha, uma cadeira para o médico e outra para o paciente. Ao lado, uma maca alta. Após 4 leitos, depois uma divisória e mais 4 leitos. Havia 5 poltronas, 6 cadeiras e do lado da escrivaninha um armário de 3 portas. Em 2 guardavam roupas de cama e toalhas. A outra porta, que era trancada, continha os remédios. Logo na entrada havia um cômodo e um pequeno banheiro para o uso do médico. Mais ao fundo, um banheiro, na frente do qual estava um biombo, que tinha um chuveiro, 2 vasos sanitários e 3 pias. Do lado esquerdo da entrada, uma porta dava para o espaço aberto no alto. Para que entendam, era como um jardim de inverno sem cobertura, que media 3 metros por 2 metros e 50 centímetros. Ali tinha um tanque. O espaço recebia sol entre 10 e 13 horas, com variações das estações do ano. Henrique lavava roupas ali, as dele e as que eram usadas na enfermaria. Dr. Michel conseguiu que Henrique passasse a ficar alojado no cômodo. Fez ali um quarto, lhe trouxeram uma cama. Mas foi Dr. Michel quem trouxe um colchão novo e bom, bem como travesseiro, roupa de cama, toalhas de banho e cobertor para ele usar. Henrique ficou muito contente. Acomodou-se ali. Aquele espaço era para o médico e era trancado por dentro. É uma garantia, explicou o Dr. Michel. Se por acaso houver alguma rebelião, posso entrar aqui
e me trancar até passar o perigo. Henrique contou para seus companheiros de cela. Disse que ia ficar na enfermaria porque havia muito trabalho. Esse médico tá te explorando, não tá não? Você faz o seu serviço e o dele, e de graça, comentou um preso. É, disse Henrique, porém, se recusar, posso sofrer represálias, não é? Isso de fato pode acontecer, concordou Pica. Mas uma coisa é comentada, cara. Você é um bom enfermeiro. Falam que entende até mais que o médico. Todos desejaram que ele ficasse bem. De fato, Henrique se sentiu bem melhor dormindo sozinho, tendo um banheiro para ele, podendo tomar banho de água quente. Os chuveiros na enfermaria eram elétricos. Henrique agradeceu muito ao médico. Embora o quarto não fosse ventilado, muito quente no verão, no inverno era agradável. E não ouvir roncos, não escutar as palavras indevidas, as piadas, não ter de ficar atento, era uma graça. Está com dores de barriga? Perguntou o Dr. Michel ao atender um preso que estava deitado na maca. O médico colocou a mão no abdômen. Henrique, ao lado, também o fez. O senhor tem razão, doutor, é o fígado, disse o enfermeiro. Você bebeu muito? Sim, me embriagava todos os dias, confessou o preso. O órgão está maior do que o normal, diagnosticou o médico. Enfermeiro, aplique nele este medicamento e explique como tomar estes comprimidos. Você preste atenção ao tomar remédio. Se não melhorar em 3 dias, você volta aqui. Quando o preso saiu, o médico pediu para Henrique chamar o próximo e comentou. Enfermeiro, você entende de doenças? Nem tanto. É que tenho prestado atenção no senhor. Posso, às vezes, até saber o que o consultado tem, mas não saberia medicá-lo. Depois, esse homem tem o apelido de pé de cana. É o abuso trazendo consequências, comentou o médico. Tudo tem retorno, concluiu Henrique. Um preso chegou carregado. Levaram uma grande surra. O médico lhe aplicou um analgésico e começaram a saturá-lo e a fazer os curativos. Vou examiná-lo para ver se há fraturas. Dr. Michel começou a examiná-lo. Henrique o olhou e escutou a voz. Ele não fraturou nada, mas se machucou internamente. Precisa de repouso? O médico, após examiná-lo, constatou. Penso que não há fraturas, não necessitaria de umas radiografias. O que acontece com ele? Você sabe, enfermeiro? Esse rapaz tem 20 anos. Chegou recentemente, foi condenado a 9 anos. Escutei comentários de que ele matou um outro rapaz que era seu amigo, mas ele alega que foi acidente. Parece que os dois estavam roubando. Então os pais do jovem que faleceu querem vingança. Pagaram para os companheiros de cela dele surrarem-no. Trazem cigarros, dizem que até drogas e dinheiro para eles fazerem isso e torturá-lo. Barbaridade! Exclamou o Dr. Michel. Será que a prisão não é o suficiente? Será que esses pais se sentem melhor fazendo a vida dele um inferno? Inferno não atrai inferno? Doutor Michel, deixa ele aqui, vou cuidar dele, pediu Henrique. Para ficar bem, voltar à cela e levar outra surra? Podemos, se o senhor quiser resolver isso. Como? O médico se interessou. Dizer a todos que ele morreu em consequência da surra. Peça ao diretor para transferi-lo. Para todos ele estará morto e ficará livre da vingança desses pais doentes de ódio. Quem sabe se esses pais, pensando que ele morreu, não se conformam? O preso escutou calado. Quando Henrique terminou de falar, o moço que foi surrado pediu: Posso falar? Sim, pode, autorizou o médico. Benício e eu éramos amigos. Começamos nós dois a nos drogar. Ele roubou do pai para comprarmos droga. Ele abria o cofre e pegava dinheiro. Benício se apavorou quando escutou o pai falar para a mãe que comprara uma casa, que ia pegar o dinheiro no cofre para pagar e que passariam a escritura em 2 dias.
O meu amigo ficou com muito medo. Então, resolvemos assaltar e pegar o dinheiro para colocar no cofre. Planejamos fazer isso numa mercearia do bairro. Fomos à noite. Com um pedaço de pau, não tínhamos armas. Não deu certo. O dono, por algum motivo, no julgamento disse que estava organizando alguns papéis. Nos surpreendeu. Ele estava armado com uma pistola. Benício se apavorou e atacou. Fui defendê-lo, segurei a mão do proprietário e o tiro saiu e atingiu Benício, que caiu ferido e morreu. Contei isso muitas vezes. A versão do proprietário da mercearia foi que a arma era somente para assustar. Ele não iria atirar e que fui eu quem apertou o gatilho. É claro que os pais de Benício me acusaram de tudo, que fui eu quem prejudicou o filho deles, que o fiz tomar drogas, que planejei o assalto e que o matei. Meus pais, já cansados de mim, por ter lhe dado muitos problemas, eu entendo, concluíram que uns anos de prisão seriam um remédio que necessito. Não estou mentindo. Benício e eu éramos amigos, nos drogávamos juntos. Foi ele quem pegou o dinheiro do pai e com este dinheiro comprava drogas. Planejamos o assalto juntos. Você fica aqui essa noite. Vou ver o que consigo para você, decidiu o médico. Henrique cuidou dele, conversou e o aconselhou. Preso, fiquei sem drogas e sarei desse terrível vício. Drogas nunca mais. Que lição complicada, sofrida, exclamou ele. Pense e encontre uma maneira de avisar os seus pais que você não morreu, porque com certeza Dr. Michel conseguirá ajudá-lo. Tive uma prima, Márcia, que faleceu. Quando queria dar um recado para meus pais, o fazia em nome dela. Ok, então você escreverá para eles dizendo que devem ter recebido a notícia de que morreu e que foi enterrado pela penitenciária, mas que foi transferido para que os pais de Benício não o perseguissem e que você demorará para escrever. E quando fizer, será novamente em nome de Márcia. Eu escrevo para o hospital em que trabalhei, coloco sua carta no envelope e peço para colocarem a sua no correio. Dr. Michel conseguiu, porque o diretor também não concordava com a prisão dele ali. Com certeza não teria como livrá-lo da vingança dos pais do jovem que morrera. Assim, 3 dias depois, ele, coberto com um lençol, foi retirado do presídio, levado para outro, e para todos ele falecera pela surra que levara. Henrique ficou pensando nesses pais, os do moço, que desistiram dele por já ter dado muitas preocupações, aborrecimentos, sentiram vergonha do filho e acreditaram que a prisão seria uma correção. Que bom se fosse realmente uma correção, que fosse um aprendizado. Isso até ocorre, mas são raros os casos de recuperação real de uma pessoa em penitenciária. A prisão é a reação de atos errados. Os pais de Benício deviam ter aceitado as falhas do filho, entendido e não culpar somente o outro, ter aceitado a desencarnação dele e tentado ajudar o filho na nova forma de ele viver no plano espiritual, e não se concentrado tanto em punir alguém. Com certeza, com as atitudes deles, fizeram o filho desencarnado sofrer, e todos sofrem mais. Porque o rancor, o desejo de vingança fazem quem sente esses sentimentos não ter paz, errar, e todos os erros têm volta. Então, eles com certeza padecerão mais. Cristina escreveu para Henrique contando que fizeram o que ele pediu. Colocou a carta no correio e o fez com 2 livros de mensagens consoladoras. Dr. Michel e Henrique estavam na enfermaria. O médico examinava um preso que estava no leito, quando escutaram um barulho. Presos gritando, batendo nas grades. O carcereiro que estava na porta abriu e alertou. Estamos tendo uma rebelião.
Estarei aqui na porta, vou trancá-los. Doutor, entre no cômodo. Dr. Michel e Henrique entraram no quarto, trancaram a porta e se sentaram na cama. Aqui é abafado, quente, observou o Dr. Michel. É sim. Costumo deixar a porta do espaço do tanque aberta e somente fecho a porta deste quarto quando não confio em alguém que esteja internado. Dr. Michel observou Henrique, que ficou encabulado. Enfermeiro, não entendo o porquê de você ter assassinado aquele homem. Eu pensava que poderia ter sido por impulso, mas durante esse tempo que está aqui comigo, não vi você ser impulsivo. Você matou? Não, doutor, não matei o Sr. Olavo. Não menti. Não sou capaz de tirar a vida de alguém. Não tiro ninguém da vida física. Isso para mim não tem um cabimento, respondeu Henrique. Quem matou aquele homem? Quem foi o assassino, na sua opinião? O casal ou um deles? Fala com tanta certeza, opinou o médico. Não há outra explicação. Você tem mágoa deles, do casal? Por terem deixado você pagar por um crime que eles cometeram? Já senti. Agora não mais. Porque sei bem que pagamos pelos nossos erros. Henrique se expressou sincero. Minha mãe é espírita. Eu gosto de ouvi-la. E foi ela que me pediu para chamá-lo para que me ajudasse na enfermaria, sabia? Sabe quem pediu isso a ela? Dona Maria, aquela senhora simpática do hospital. Eu atendi minha mãe e não me arrependo, Henrique. Você de fato tem me ajudado. O médico se calou e ficou atento aos barulhos. Eles tinham acabado, Henrique pensou. Há tempos não me lembro de Júlia. Ainda bem que me curei daquela paixão que somente poderia ser doentia. Não sei se ficaram sabendo que fui preso e condenado. Prefiro pensar que eles não sabem e que Deus os proteja. Dona Maria novamente me ajudou. 1000 obrigados a ela e que Deus a proteja, minha benfeitora. Escutaram a porta da enfermaria abrir e o carcereiro falar alto que tudo estava sob controle. Os dois saíram do quarto. O carcereiro informou. Um grupo que estava vindo do pátio para a cela se rebelou. Andou pelos corredores fazendo arruaças. Reivindicaram melhor alimentação, mais tempo no pátio e toque de recolher mais tarde. Houve algumas brigas. Tivemos de usar corretivos. Agora tudo está sob controle e todos nas suas celas. O diretor os escutou e resolveu que eles podem ter mais tempo no pátio, toque de recolher mais tarde e irá tentar melhorar a alimentação. Os carcereiros estão indo às celas ver se precisam trazer alguém para a enfermaria. Preparem-se. Traga primeiro os mais feridos, ordenou o médico. Preciso ir embora no meu horário. Tenho um compromisso. Dos que estão com ferimentos leves, o enfermeiro cuidará. E assim foi feito. Foram muitas saturas, curativos, e Henrique ficou até 2 horas da madrugada cuidando dos feridos. No outro dia, Dr. Michel levantou e pensou, vou levar um ventilador para Henrique. E assim o fez. É para você, enfermeiro. Pode ligá-lo no seu quarto, para não sentir tanto calor. Dr. Michel sempre levava lanche, e se não tinha ninguém na enfermaria, lanchava em sua escrivaninha. Se tinha, ia para o cômodo. Passou a trazer para ele doces, sanduíches, bolos, frutos e chocolates. Henrique agradecia, eram realmente mimos preciosos. Henrique passou a trabalhar de 10 a 12 horas. Dr. Michel pediu que alguém fosse ajudá-lo na faxina, mas enquanto ele estivesse na enfermaria, não queria ninguém além de Henrique lá. Assim, 2 presos com bom comportamento iam auxiliá-lo em dias alternados. Ele, sob a supervisão do enfermeiro, lavavam as roupas, limpavam o local. Os detentos estão aumentando muito. Logo este presídio estará superlotado, concluiu o Dr. Michel. Estamos colocando doentes na outra parte. Os ajudantes ficavam somente durante o dia
e Henrique atendia os doentes quando o médico não estava. Numa noite, o carcereiro levou um detento. Este, com muitas dores no abdômen, queixou-se. Ele se sentou na maca, o carcereiro deixou a porta encostada e ficou do outro lado. Assim que o preso se viu sozinho com Henrique, ordenou: eu quero uma injeção para dores, algo forte, preciso de drogas. Tem comprimidos para dormir? Me dá tudo, 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 tudo. Vai. Não tenho nada disso aqui. Henrique se sentiu ameaçado. Não acredito. Me dê, eu tô ordenando, cara. Passa logo, vai. O homem, embora falando em tom baixo, o fez de modo autoritário. O que tenho aqui de remédios são para vômito, diarreia e febre. Esse que você está me pedindo, somente o doutor pode dar. Essas medicações não ficam aqui, não seja tolo. Parece que o enfermeiro não está entendendo. Eu quero, ouviu? Henrique e o médico tinham como pedir ajuda para os carcereiros. Sempre tinha um na porta. Bater o pé 3 vezes na estrutura da maca, que era de alumínio, era o sinal. Então Henrique bateu. Fala a verdade, não tenho essas medicações aqui. Pode pedir, não pode? O preso insistiu. O carcereiro abriu a porta. Está acontecendo alguma coisa aqui? Não. Henrique e o homem responderam juntos. Está demorado. Você, disse Henrique, volte amanhã e se consulte com o doutor. Não posso lhe dar nada de diferente do que tenho aqui. Se o enfermeiro fizer, será castigado, ouviu? E se você o estiver ameaçando, irá para o castigo. Ele estava, enfermeiro, o ameaçando? Não, Henrique afirmou em voz baixa. Vamos indo. Vamos voltar para sua cela, ordenou o carcereiro. O preso olhou e sorriu cínico. Henrique entristeceu-se. Era difícil amar a todos ali como o próximo. Não que julgasse aquele preso como um inimigo. Não era, mas era difícil gostar de uma pessoa com aquela que inspirava medo. Ele não foi se consultar com o médico. Todos ali sabiam que o Dr. Michel não tolerava ameaça. E se reclamasse de alguém, o castigo era de 1 mês na solitária. Henrique não mentira quando o médico precisava de medicações para dores, ele escrevia no receituário e o carcereiro buscava na diretoria. Ali mesmo, com o armário trancado, estavam remédios comuns para diversos incômodos. O diretor mandou, para ajudar na enfermaria, um homem de 26 anos, que estava havia 2 anos preso e fora estudante de medicina. Ele se drogava e matou a própria mãe, o padrasto e a avó materna. O pai não desistira dele, o visitava e estava sempre tentando ajudá-lo. Henrique sentiu medo dele. Havia reclamações de quando ele aplicava injeções. Conversava pouco, era arrogante, sentia-se superior por ter estudado medicina. Henrique queixou-se dele para o Dr. Michel. Doutor, eu sinto medo dele. Ele alegou e o médico explicou. Esse rapaz que matou 3 num ataque, ele diz que não se lembra direito de como ocorreu. Eu tenho estudado o assunto e concluí que drogas potencializam as tendências de uma pessoa. Um que se embriaga age diferente de outro. Um fica chato, outro inconveniente. Também existe aqueles que agem como valentões, ficam briguentos e etc. Sobre os efeitos de tóxicos também se diferem. Uns roubam, outros não. Porém, penso que, não tendo tendência, não se assassina, não mata-se. Pedirei para ele ser atendido por um psiquiatra, Henrique. Talvez ele deva ir para um hospital psiquiátrico. Dr. Michel conseguia muitas coisas junto à diretoria. Eram remédios e alguns benefícios. Esse jovem foi atendido por um médico psiquiatra. O pai dele conseguiu que mais 2 médicos o atendessem. E ele foi transferido para um hospital judiciário.
Foi um alívio para Henrique não tê-lo mais na enfermaria. E para ele foi bom, porque faria um tratamento e poderia, após ser avaliado, se estivesse bem, ser liberado. Henrique desejou, orou para ele se curar. Dr. Michel tirava férias todos os anos. Quando isso ocorria, Henrique sentia muito e seu trabalho só aumentava. A cada férias do médico, vinha somente 2 vezes por semana outro médico, e este era grosseiro, arrogante. Cuidado, enfermeiro, não quero aproximação. Se matou, pode matar de novo. O que não seja eu. Exigia que um carcereiro armado ficasse o tempo todo na enfermaria quando ele estava lá e não colocava as mãos nos detentos doentes. Dr. Michel levava livros espíritas para Henrique ler. Ele lia, e quando o local estava tranquilo, ia ao pátio, lá corria, andava e conversava. Ficara conhecido, era um enfermeiro que, com paciência e cuidado, ajudava a todos. Foi à enfermaria no horário que Dr. Michel não estava, o Simplino. Lembram dele? Estou com dores de estômago, queixou-se Simplino. Senhor, Henrique ficou contente por conhecê-lo. Há tempos queria agradecê-lo. Quando cheguei aqui estava assustado. Recebi o batismo. Fiquei ferido, senti muito medo. E o senhor deu ordem para que não mexessem comigo. Todos respeitaram. Muito obrigado. O senhor não quer se consultar com o doutor? Penso, enfermeiro, que você pode e entende mais que ele. Deixe-me olhá-lo. E Simplino o observou. Você não tem mancha de assassino. Quem tira da vida física tem manchas nas mãos e na cabeça. Você não as tem. De fato, não errei. Você não matou ninguém. Henrique sorriu e fez algumas perguntas sobre as queixas dele. O senhor deve ter uma gastrite. Posso lhe dar este remédio. Tome um comprimido em jejum e evite alimentos ácidos. Sei que aqui é difícil fazer regime alimentar, mas é o que podemos fazer. Existem remédios melhores para isso? Simplino quis saber. Sim, senhor, tem. Escreva para mim. Pedirei para minha filha me trazer. Estou escutando que você está certo. Simplino sorriu. Henrique escreveu, como também fez uma lista de alimento que agravaria os sintomas e os que poderiam aliviá-lo. Obrigado, enfermeiro. Vou lhe dizer uma coisa. Logo você sairá daqui. Quantos anos você está aqui? Aqui já fazem 6 anos. Também estive preso numa delegacia. Não ficará muito mais aqui, afirmou Simplino. Ele se despediu e saiu. Henrique se encabulou. O comentário de todos ali no presídio era que Simplino sabia o que ia acontecer, o futuro, que lhe ia a sorte. E se o adivinhador afirmara que ele iria ser solto, ele então concluiu que iria desencarnar. Somente desencarnado sairia logo. Escreveu para Cristina e pediu para a amiga que, se ele desencarnasse, para escrever para as irmãs dele, para informá-las que fora um infarto e que fora enterrado na cidade do hospital. Porém, ele seria enterrado pela penitenciária, porque pedira por isso. De fato, o fizera. Pediu por escrito para ser enterrado, quando falecesse, como indigente, porque não tinha família. Era assim que alguns desencarnados eram enterrados, quando o fato ocorria na penitenciária. Havia muitos desencarnes na penitenciária. De novo, gente. Havia muitos desencarnes na penitenciária. Alguns doentes em estado grave iam para um hospital na região e normalmente não voltavam. Eram doentes de câncer e de algumas enfermidades cardíacas ou hepáticas graves. Tinha também casos de acidente vascular cerebral com sequelas. Estes doentes eram liberados para a família cuidar, e se não tinham família, iam para algum asilo para idosos.
Ali também havia desencarnes, sem diagnóstico, porque não havia como se fazer exames, mas a maioria dos desencarnes era por assassinato e suicídio. Conversando sobre isso, Henrique sugeriu para Dr. Michel que pedisse para o diretor que lhes permitisse ter palestras sobre este assunto com profissionais e religiosos. Para sua surpresa, talvez porque o diretor também estava preocupado, ele concordou e convidou pessoas que pudessem ir ao presídio. Um grupo de pessoas aceitou. Iam e no mesmo dia davam 2 palestras, porque dividiam os detentos em 2 grupos. Henrique, sempre que possível, ia assistir. Iam médico, psiquiatra, padre, pastor evangélico e palestrante espírita. E o índice de assassinato e suicídio caiu. Henrique escutava muitos desabafos, principalmente de fatos íntimos, daqueles que tinham de ficar na enfermaria para tratamento. Eles gostavam porque ficavam em leitos mais confortáveis e tomavam banho com água quente. Um homem se queixou de que era o remorso que o estava deixando doente. Contou ele. Estava com dívidas, nervoso, por esse motivo, pegara dinheiro emprestado com um agiota e tinha de pagá-lo. Sabia que era perigoso, dever para ele, e eu não tinha dinheiro. Aluguei um revólver, isto é possível. Existem pessoas, isto bem escondido, que fazem isto, alugam armas. Paguei adiantado e fui assaltar uma mercearia, um mercadinho. Um funcionário reagiu e veio para cima de mim. Me tirou o pano que havia colocado no rosto. Atirei nele, que caiu, e eu corri. Me escondi, mas fui capturado. Esse funcionário faleceu. Ele era casado e tinha um filhinho de 2 meses. Fui condenado a 20 anos. Minha mulher se mudou do bairro, casou-se de novo, e minha filhinha tem o padrasto por pai. Meus pais não viram mais a neta. São eles que escrevem e vêm me ver, mas são raras as visitas. Queria morrer, mas depois que ouvi algumas palestras, resolvi que tenho que ficar presa e pagar pelo que fiz. Estou sentindo muitas dores nas costas, pernas e estômago. O remorso, concluiu Henrique, é uma dor que não nos dá descanso, sossego e causa muito sofrimento. Mas olha, não devemos deixá-lo ser destrutivo. Conversou muito com ele, tentou animá-lo e emprestou para ele livros espíritas. Henrique tinha alguns. Cristina mandava e Dr. Michel levava. Dizia que era a mãe dele quem mandava. Ele deixava os que já lera num canto na enfermaria. Há tempos, pela idade, Henrique tinha dificuldades para enxergar, para ler. Pegava uma lupa da enfermaria. Dr. Michel levara óculos para ele ver e enxergava com eles, e o enfermeiro disse que ainda não o fazia bem. O médico, dias depois, lhe levou um de presente. Olha, Henrique, comprei essa armação que é bem forte e mandei fazer a lente com mais grau do que aquele que a da minha mãe você experimentou. Henrique ficou muito contente e agradeceu o presente. Agora, usando óculos, lia os nomes dos remédios e livros com facilidade. Foi para ajudá-lo Maquet, que não quis dizer seu nome porque, segundo ele, não gostava, mas pela ficha, Henrique ficou sabendo que ele se chamava Hirter. Contou que fora abandonado num orfanato, abrigo de menores, e lá foi criado. Quando saiu, arrumaram para ele um emprego e onde morar. Ali ficou 3 anos. Depois, foi trabalhar numa casa de prostituição, onde era bem tratado e se afeiçoou àquelas mulheres. Elas tinham um cliente que as esnobava, quase sempre batia em uma, era debochado e as ofendia. Como ele era uma pessoa importante, elas aguentavam caladas, e ele nem sempre as pagava. Uma vez, ele surrou mais uma delas. Maquet foi defendê-la e aproveitou para surrá-lo. Elas o esconderam,
mas foi encontrado e preso, acusado de ter roubado aquele homem que de fato roubara, pois pegara todo o dinheiro que ele tinha no momento. Na delegacia, antes de ser julgado, brigou com outro preso, o empurrou com força e ele caiu, bateu a cabeça e faleceu. Não ia ficar muito tempo preso. Henrique e Maquet se tornaram amigos e, sempre que podia, falava para o carcereiro que Maquet tinha de ficar à noite para ajudá-lo, e ele dormia em alguma cama. Também passou a repartir com ele os alimentos que Dr. Michel lhe trazia. Às vezes, à noite, Henrique lia um texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Orava todas as noites. Se tinha alguém internado, o fazia em voz alta. Depois convidava alguém para fazer uma oração e no seu quartinho orava mais. Uma vez, ao convidar um interno a orar, escutou: Meu Deus do céu, peço-lhe proteção. Perdoe meus pecados, mas não perdoe os de Keiton. Ele não merece. Cuida da minha mãe por mim, por favor. Obrigado. Ah, que eu sare logo e que Martinha venha me ver, porque eu estou com saudades. Amém. Findas as orações, Henrique perguntou a ele: Por que você pede perdão a Deus, mas pede para ele não perdoar esse Keiton? Enfermeiro, ele sorriu. Você não leu nesses livros que Deus nos perdoa, mas temos que pedir? Eu pedi, ele não. Então, Deus me perdoa e não a ele, que não pediu. E como sabe que ele não pediu? Se tivesse pedido, era porque se arrependeu. E se tivesse arrependido, ele teria contado que foi ele que roubou e não eu, pois somente o acompanhei, entendeu? Henrique concordou com a cabeça. Ele ainda havia acompanhado o outro no roubo. Julgava-se inocente. Ele não matara, não ajudou e também estava ali. Sentiu naquele momento que tinha de perdoar e, de modo sincero, Júlia e Sérgio. Orou com fervor e conversou com Deus. Deus, eu perdoo quem matou o senhor Olavo e me deixou, sabendo que sou inocente, preso. Perdoo e vou orar para eles. Desejou na oração que eles estivessem bem. Deitou-se tranquilo e em paz. Cristina escrevia sempre. Ele respondia, contava casos que ocorriam ali. Elisa, Mariano e Lúcia às vezes escreviam. Cristina continuou mandando as cartas das irmãs e colocando no correio as que ele respondia. Isto era de 4 a 5 correspondências por ano. As irmãs não sabiam que ele estava preso e pensavam que ele continuava trabalhando no hospital. Ouvia somente de vez em quando Frei Arthur, a voz. Era quando pedia ajuda para entender um enfermo ou quando orava no seu quarto. Boa noite, que durma bem, descanse. Uma vez, ao escutá-lo, ele perguntou: Frei Arthur, o senhor tem estado aqui? Está preso comigo? Com você, sim. Preso, não. Venho muito vê-lo, tento ajudá-lo, e também muitos outros que sinto necessitados e receptivos. Trabalho aqui e farei no período em que estiver. Como não durmo ou me alimento, não tenho preocupações de encarnados. Meu tempo é preenchido com ajudas. Aqui estou por sua causa, mas trabalho em outros lugares. Obrigado, amigo. Posso chamá-lo de amigo? Sim, amigo, irmão, protetor, guia, como quiser na realidade. Somos companheiros de trabalho. Que bom tê-lo comigo. Boa noite, Ike. Boa noite. Era raro, mas tinha alguns acidentes na penitenciária, como cair da beliche, tombos, lesões nos jogos do pátio, e quando aconteciam fraturas, iam para o hospital, onde tiravam radiografias e engessavam. Com muito trabalho na enfermaria, um preso que trabalhara como enfermeiro foi ajudar e aprender com Henrique,
que, com paciência, mostrou como deveria fazer o trabalho. O trabalho de Henrique, com 2 ajudando na limpeza e outro aprendendo como enfermeiro, diminuiu, mas nem tanto, porque gostava do que fazia e o trabalho era a melhor terapia. Era de tarde, Dr. Michel não estava, chegou um moço sendo carregado. Ele machucou o tornozelo, não sabemos se fraturou. Caiu do 2º andar. Explicou um companheiro de cela que ajudaram o carcereiro a levá-lo. Colocaram-no na maca. Henrique olhou o tornozelo dele, que começava a inchar. Como no 2º andar era a cama de cima, estas eram de armações de concreto com colchonetes. Distraí-me ao descer e caí, contou o moço. Para saber se tinha ou não fraturas, era pela radiografia. João, Henrique se referiu ao carcereiro, ele terá de ficar aqui. Vou enfaixar, lhe dar um remédio, não poderá colocar o pé no chão, entendeu? Amanhã cedo o doutor estará aqui e será ele quem determinará o que fazer. Tudo bem, ele fica com você, vai. Referiu-se ao que ajudou trazê-lo. Obrigado, enfermeiro. Será que antes posso tomar um banho quente? Não quero sujar a cama que parece estar limpa. Tudo bem, tome este remédio, sentirá menos dor. Vou colocar uma cadeira debaixo do chuveiro. Henrique o ajudou. Depois enfaixou o tornozelo dele e o colocou na cama. Eu me chamo Ricardo, apresentou-se o moço. Ainda bem que poderei ficar aqui essa noite. Caí do andar de cima porque dormi e sonhei com meu irmão, que brigávamos e que, quando percebi, estava no chão e sentia a dor. Henrique sentou numa cadeira ao lado do leito dele. Escutou, deu atenção àquele jovem. Tenho 22 anos. Estou aqui há 6 meses. Fui condenado a 4 anos. Matei meu único irmão. E o jovem entristeceu-se. Ricardo, quando cometemos atos errados, temos de pedir perdão, aconselhou Henrique. Meus pais são pessoas boas, sabe? Tiveram 2 filhos, eu e meu irmão. Nós 2 sempre brigamos. Fomos corrigidos por castigos, algumas palmadas até. Com prêmios, se não brigássemos, mas não adiantou. Quando não era eu a provocá-lo, era ele quem começava a discussão. Já na adolescência, chegamos a nos machucar com as agressões. Ele era 1 ano e 7 meses mais novo que eu e mais forte. Comecei a levar desvantagem nas desavenças. Na nossa casa havia 2 quartos. Numa época, papai dormia comigo e mamãe com ele. Não tínhamos amigos em comum, cada um tinha sua turma e costumávamos ir a lugares diferentes quando saíamos. Num dia, brigamos na rua, então comprei um revólver e fui ao quarto dele. Ele estava dormindo, eu o acordei e quando isso ocorria, trocávamos socos, mas não esperei reagir, atirei nele e matei ele. Mamãe se desesperou. Papai pediu para eu me esconder, ir para o nosso sítio e ficar na gruta. Foi o que fiz. Entraram, removeram o corpo, enterraram meu irmão. Passado o período do flagrante, papai me buscou e eu me apresentei. Foi um período complicado. Os amigos sumiram, a família me criticou. Papai e mamãe sofreram muito e sofrem ainda. Decidiram, um morreu e o ajudariam com orações. E eu, o que restou, iam ajudar também. Contrataram um bom advogado. Eu fiquei no sítio e trabalhei muito. O trabalho pesado me distraía. Temia ser condenado. No julgamento, meus pais me defenderam. Mentiram que meu irmão ameaçava, que ia me matar e que foi um acidente, que lutamos e o revólver disparou. Só não disseram que a arma era dele porque tinha testemunha de que fora eu que comprá-la. O juiz deu uma lição de moral nos meus pais. Com certeza percebeu que eles mentiam. Arrependo-me muito de ter matado meu irmão.
Brigávamos tanto que às vezes sonho com as nossas brigas. Ricardo, aconselhou Henrique, peça perdão. Peça perdão ao seu irmão e aos seus pais. Já fiz isso muitas vezes e de coração. Ricardo deu um longo suspiro. Com certeza logo você sairá daqui, mas enquanto estiver, tente, esforce-se para ter bom comportamento. Não interfira em brigas e seja um bom filho para os seus pais. Escreva para eles, mas não reclame para não preocupá-los. Repita sempre que os ama e que quando sair, seja o melhor filho do mundo. Não esqueça que você os fez sofrer muito pela morte de um filho e por você estar preso. Quero fazer isso mesmo, Henrique. Não irei esquecer do meu propósito. Obrigado, enfermeiro. Quando sair daqui, irei ser o melhor filho do mundo para eles. Espero que não esqueça mesmo, Ricardo. Você foi o responsável por eles sofrerem. Cabe a você lhes dar alegria. E quando sonhar com seu irmão, não revide. Diga que o ama e peça perdão. Sabe, uma vez sonhei com ele, que me pediu perdão e me abraçou. Como faço para interferir no sonho? Se você pensar muito que quer o perdão dele, que quer amá-lo, com certeza ao dormir sonhará com isso. Vou tentar, Ricardo exclamou esperançoso. Henrique foi para seu quarto, o deixando dormir. No outro dia, Dr. Michel mandou para o hospital para umas radiografias. Ele não tivera fraturas, mas uma lesão, e ficou 5 dias na enfermaria. Henrique o aconselhou muitas vezes. Ele escreveu uma carta linda para os pais, agradecendo, pedindo perdão e prometendo ser um bom filho. Henrique pensou que os 2 irmãos, com certeza, não conseguiram se reconciliar e perderam uma grande oportunidade, ainda mais que reencarnaram num lar de pessoas boas. Que pena quando se perde uma oportunidade assim. Desejou que Ricardo cumprisse sua promessa e se tornasse um bom filho. Naquele dia, sentiu muitas saudades de seus pais. Dr. Michel contou para Henrique que iria se demitir daquele emprego. Enfermeiro, tenho um consultório, mas não tenho muitos pacientes. Trabalhando aqui, tenho um ordenado. Guardei dinheiro e irei fazer um curso de especialização. Assim poderei atender mais e ganhar melhor. Tanto os meus pais como minha esposa se preocupam comigo, clinicando aqui. Eles temem uma rebelião e eu ficar como refém. Aqui aprendi muito, sabe? Mas penso que é hora de eu fazer realmente outra coisa. Sempre, disse Henrique, em qualquer lugar em que estejamos, podemos fazer atos bons. Dona Maria me disse isso quando se despediu de mim. Não pensei ser possível, mas aqui preso não fiz tudo o que queria, porém fiz o que me foi possível. E o que não fez? O que queria ter feito e não fez? O médico ficou curioso. Ter aconselhado mais. Porém, aqui é perigoso dar palpites. Poderia estar sem os dentes. Tenho aconselhado somente os que penso serem receptivos. O que pude e tenho conseguido fazer é ser um bom enfermeiro. Confesso, enfermeiro, que já senti medo por você trabalhando aqui. Não é fácil ser uma pessoa boa entre aqueles que agiram errado. Lembrando Dona Maria, recordou-se Henrique, é fácil ser bom entre os bons. O difícil é ser bom entre os que ainda não o são. Para mim é mais fácil. Estou aqui 5 dias por semana, por 6 horas, e você todos os dias e 24 horas. Tudo passa, doutor, exclamou Henrique. E como? Suspirou o médico. Doutor Michel, sentirei sua falta. Desejo que tudo aconteça como deseja e que o outro médico seja bondoso como o senhor. Henrique sentiu, ficou apreensivo com a notícia. Gostava e era grato ao Dr. Michel, mas com certeza seria melhor para ele. Espero que o outro médico seja uma pessoa boa e que me aceite como ajudante. Será muito triste ter de voltar a uma cela.
Mesmo aqui numa rotina, existem mudanças e os fatos mudam. Muito bem, final do capítulo 9. Vou dar uma paradinha, porque eu tenho um compromisso. E quando eu voltar, vou ler hoje para vocês o capítulo 10, porque ontem eu não consegui fazer a leitura. Então hoje eu vou colocar no canal 2 capítulos. Tá bom, pessoal? Quero que vocês meditem, porque tem muitas frases motivacionais com muito aprendizado nesses dizeres e nessas situações que nos fazem pensar muito bem antes de agir sem pensar, não é verdade? Antes de sermos impulsivos, tá bom, pessoal? Então, nos vemos no próximo capítulo. Namastê, tchau!